janelas emocionais que abrem um caos dentro de você. Essa semana a gente está falando sobre várias coisas que nós guardamos dentro de nós, né? Então até sexta-feira a gente vai estar trabalhando em cima desse assunto. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mara Matos. Estamos aqui para a gente crescer junto, né? Junto com a palavra, junto com a neurociência, junto com a psicologia. A gente está aprendendo a ser um ser humano melhor, a viver melhor, né? Então hoje eu quero te explicar uma coisa, que as janelas emocionais dentro da nossa mente, o que ela causa, né? Porque às vezes a gente está vivendo preso nessas janelas sem nós percebermos. Sem nós percebermos, nós estamos vivendo uma vida presa. E isso faz muito sentido quando nós começamos a analisar a maneira como nós temos vivido. Por quê, queridos? Porque o nosso cérebro, ele registra vários arquivos. Então ele registra as experiências emocionais como um arquivo. Então você imagina todas as experiências emocionais que você tem, e aí eles vai sendo tipo arquivada, várias emoções, várias coisas, tudo que te marcou. Então, por exemplo, uma rejeição tá arquivadinha lá. Uma humilhação, arquivado. Um abandono, arquivado. Traumas, tá arquivado. Palavras negativas, arquivado. Então você tem tudo isso arquivado aqui dentro do seu cérebro. Tá tudo ali arquivadinho, né? Então ele fica armazenado emocionalmente. Então tá ali tudo armazenado. E quando uma situação parecida, algo que lembra aquilo que está armazenado aqui dentro, o Augusto Cury, ele fala uma coisa, gente, que eu acho demais. Ele fala assim, 5 segundos. Para você não deixar esses arquivos aí. 5 segundos. Aconteceu? 5 segundos para você já duvidar, criticar e redirecionar. 5 segundos. Acabou de acontecer. Você já começa a trabalhar dentro de você, a conversar. Peraí, isso não diz respeito a mim. Isso diz respeito mais a outra pessoa, né? A pessoa deve não estar vivendo num momento bom. E aí você já vai tirando a possibilidade disso ficar arquivado dentro das suas emoções, dentro da sua mente. Então, por que, queridos? Quando nós arquivamos isso, trazemos para dentro e deixamos isso dentro de nós ali arquivado, qualquer fala, qualquer situação que você viva, que lembra isso, vai fazer com que você ative esse arquivo. Então, esse arquivo vai ser ativado. Quando ele vai ser ativado, aí suas emoções vão agir em cima, na realidade, do que você já viveu, que está arquivado dentro de você. E aí você vai repetindo. Às vezes, por exemplo, o seu chefe chamou a sua atenção numa coisa que você fez ali, né? Você fez algo que o seu chefe foi lá e chamou a atenção. Só que você tinha dentro de você arquivado que o seu pai falava assim para você: você nunca faz nada direito. Tudo que você faz sempre tá errado. Quando que você vai aprender a fazer alguma coisa? Aí você tá vivendo lá, seu chefe vive te elogiando e você tá super feliz. Você fala, nossa, mano, tá vendo meu pai e minha mãe? Falou que eu nunca faço nada direito. Meu pai, né, falou que eu nunca faço nada direito. Olha aqui, ó, o chefe me elogiando, tudo dando certo na minha vida. Só que todos nós somos sujeitos a erro. E você vai errar. Com certeza você vai errar. E aí veio o erro. E aí seu chefe chega e fala assim, olha, isso daqui não ficou legal o que você fez. Você tem que melhorar isso daqui. Isso daí não pode mais acontecer. E aí ativa aquele arquivo. Sabe aquele arquivo lá? Que o seu pai falou lá atrás? Automaticamente, porque você assimila. Porque tá guardado. Né? Foi guardado, foi uma coisa que você permitiu ficar guardado dentro de você. E aí, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, só que o seu cérebro já ativa algo dentro de você como uma proteção. Então, e aí você transforma aquilo em algo muito maior do que realmente é. Então você dramatiza uma situação que nem é para tanto. E aí você fala assim, nossa, meu chefe fala que eu não faço nada direito. Meu chefe nunca está satisfeito com nada do que eu faço. E aí você vai o quê? Se desmotivando. E tudo
que começa a acontecer depois disso começa a criar, fortalecer mais ainda esse tipo de pensamento. E aí, queridos, você começa na realidade a agir em função disso. E realmente, aquilo que estava tudo bom, que foi simplesmente uma coisa, ela começa a desmoronar. Porque você começa a agir em cima dessa realidade que você acreditou. Então você começa realmente a não ficar mais boa naquilo que você realmente estava boa. E aí você começa a confirmar isso dentro de você. Meu pai tem razão. Eu nunca faço nada direito. Tá vendo aí, ó? Agora eu vou ser mandada embora. E na realidade, você dramatizou, você aumentou, você fez daquela coisa algo tão grande, porque na realidade existia esse arquivo que estava lá. E aí você, uma palavra, já lembrou aquilo lá que já transformou. E aí isso, queridos, é muito complicado. Porque isso afeta no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, em tudo na nossa vida. Então, eu preciso entender que o meu cérebro, ele não reage apenas no presente. E por isso que eu preciso desses 5 segundos. E não deixar que essas coisas vão arquivadas dentro de mim. Porque o meu cérebro, ele não só reage no presente, mas ele traz aquilo que está registrado. E por isso que você vê as pessoas, às vezes, patinando na vida, né? Não para emprego nenhum. Sabe, acontece uma situação, a pessoa generaliza tudo. Por quê? Porque você permite esses registros, porque ele reage àquilo que foi associado. Então ele associa uma palavra que foi registrada lá antigamente, que às vezes não é uma situação que tem nada a ver com o que você está vivendo agora, mas ele acredita que porque são coisas parecidas, né? Uma bronca do chefe ou uma crítica já vai com aquela crítica que você teve do seu pai lá atrás, né? E aí você associa. Então, assim, isso é muito sério, queridos. Então, a gente precisa entender que janelas são abertas quando nós não trabalhamos aquilo que foi falado em nós. Então, Mara, então como que eu faço para poder me livrar de tudo isso? De tudo aquilo que foi arquivado dentro de mim? Como que eu faço para poder não generalizar as coisas, né? Então, o problema não é o que aconteceu com você, o problema é o que a sua mente continua registrando e continuando vivendo como uma verdade do hoje. Então, aquilo que foi passado, você traz essa verdade em cima daquilo que aconteceu hoje, mas que às vezes não tem nada a ver, mas ele associa. Então, assim, querido, experiências emocionais fortes ativam a nossa amígdala cerebral. E ela funciona como um detector de ameaça. Então, quando você lembra de alguma dor antiga, ela dispara automaticamente. E aí você reage na generalização, exageradamente, né? Então, mesmo quando a situação não é tão grave. Então, como que você se ajuda em relação a isso? Como que eu trabalho isso dentro de mim? Como eu vou mudar isso dentro de mim? Porque essa é a minha realidade. Olha o que a palavra de Deus fala. Porque muitos... não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Muitas pessoas estão vivendo o presente presa na dor do passado. Então, assim, não considerais as antigas. Então, viver presa emocionalmente no passado impede de você viver o futuro, o novo. Então, você precisa voltar nas suas feridas e começar a trabalhar elas. Então, você precisa analisar, se autoanalisar os seus comportamentos. Então, assim, vamos supor, o seu chefe falou aquilo para você, certo? E você já generalizou com tudo ali. Então, analise você. O que tem arquivado na minha mente que trouxe essa generalização? Porque, querido, o autoconhecimento é cura para nós. E você precisa ter um autoconhecimento do que te fere, do que está arquivado aí na sua mente.
Então você precisa ter um momento de meditação. E você começar a trabalhar isso em você. Então, assim, observe, começa a anotar. Fulano falou isso, me descontrolou. Meu chefe fez isso, eu agi assim. Ciclano falou uma situação lá que aconteceu. E aí você vai, anota. E aí você vai ver tudo aquilo que... E aí você vai começar a trazer na sua memória. Por que que isso me afetou tanto? Da onde eu tô tirando essa memória? Do que me aconteceu? E às vezes a gente acha que a gente ficar voltando no assunto, ou naquilo que feriu, é viver a dor de novo. E na realidade, nós vivemos a dor de novo, não é quando a gente volta nela. É quando a gente permite assimilações. E aí nós registramos, ela está lá arquivada, e nós registramos isso, e qualquer coisa semelhante nos traz de novo essa dor, que aí nos faz ter atitudes totalmente erradas no contexto atual. Então isso é viver a dor todo dia. Isso é continuar vivendo a dor. Agora, você voltar na dor para trabalhar ela, isso é cura. Então, às vezes, nós estamos fugindo disso. Eu não quero pensar nisso. Eu não quero reviver isso. Mas, na realidade, você vive isso todos os dias. Sem perceber. Então, você está achando que, eu deixei isso para lá. Eu não quero mais saber disso. Esqueci, não quero mais saber. Não esqueceu, está arquivado lá. Porque analise o seu comportamento em situações da sua vida. Porque está arquivado lá. Então volte, comece a escrever, escreva e comece a se analisar. Então, e volte na sua dor. Mas volte para quê? Peraí, no dia que o meu pai falou isso, ele recebia isso dos pais dele? O meu pai recebia elogio do pai dele? O meu pai consegue dar aquilo que ele nunca teve? Né? E aí, queridos, entra o perdão. Eu perdoo meu pai pelo que ele falou. Porque na realidade ele está falando mais sobre ele, sobre as frustrações dele e não sobre mim. E nós voltarmos, queridos, e perdoarmos, perdoar a nós mesmos, perdoar a pessoa, isso traz cura para nós. Então analise, faça essa lista, observe os seus comportamentos, observe as suas atitudes daquilo que te tira do controle de coisas que num contexto que não é tão para ser. Para ver se você não está trazendo situações que às vezes não são reais, mas que está arquivado, que foi similado, né? Algo que parece que é parecido, né? Similar, e aí junta tudo e volta, e aí você tem atitudes que não é para ter. Então, eu te aconselho, anote os seus comportamentos, volte na sua dor, perdoa quem te feriu, reescreva, reedite e seja transformado. Com certeza, você será uma nova pessoa. A sua vida vai ser transformada. Transformação. Coloca aí, transformação, que é isso que nós estamos estudando essa semana. Vamos ser transformados, curados, restaurados e viver o novo, que é isso que Deus quer para nós. Deus abençoe.